pessoal, meu nome é Neri Netsky, sou o maior autor de videoaulas do mundo, com mais de 7.000 videoaulas de minha autoria. E por causa disso eu já estive em 8 países, onde ministrei cerca de 200 palestras. Então, pessoal, em conjunto com o Luciano Augusto, ele que é uma referência em marketing digital no Brasil e com mais de 15 anos nessa área, então a gente resolveu fazer uma parceria. Eu tenho 7.000 videoaulas, mais 1.000 videoaulas que meus irmãos criaram, e o Luciano Augusto tem cerca de 10.000 videoaulas aí de diversos autores renomados no Brasil todo. Então a gente resolveu unir tudo isso aqui, os meus cursos que são na área de programação, banco de dados, Java, iOS, Delphi, PHP e tudo mais, e ele que é mais a área de design, a área de games, a área de CAD. Então a gente resolveu unir tudo isso. Então, pessoal, olhem só, cerca de 18.000 videoaulas, cerca então aí de 160 cursos em que vocês vão poder então ter acesso a todo esse material. Tudo bem? Sou o professor Luciano Augusto, é um prazer estar falando com você. Se você chegou nesse site, provavelmente você tem interesse nos nossos treinamentos. Nós temos mais de 100 treinamentos de qualidade que irão transformar a sua carreira. Você pretende trabalhar com o quê? 2D, 3D, quem sabe computação gráfica, animação, edição de vídeo, motion graphics, design gráfico, desenvolvimento de jogos. Poderia ficar horas aqui falando tudo que você vai encontrar nesse portal. Todos os treinamentos que estão nesse portal, eles têm a autorização do Luciano Augusto, que sou eu, para serem comercializados. Esse aqui é um portal de um parceiro nosso e você pode comprar com toda segurança. Você adquirindo os treinamentos aqui, você vai ter suporte online, aulas atualizadas e todo curso novo que for lançado, você vai ter acesso. E o mais legal, todos esses treinamentos que você está vendo aqui é por um valor muito acessível. Você vai adquirir por um valor super baixo, pode parcelar esse valor e vai ter acesso agora a mais de 15.000 aulas. Você tem noção disso? Você, nesse exato momento, vai entrar no nosso portal, vai começar a assistir o que você precisa. De repente você é um designer, quer aprender um pouquinho mais sobre tratamento de imagem, né? E a parte realmente avançada. Como que se faz um tratamento de imagem profissional? Quanto que eu cobro por esse trabalho do meu cliente? Até nisso nós vamos te ajudar. Você vai aprender a desenvolver toda a parte de imagem, a parte de tratamento e também vai aprender a cobrar pelo seu trabalho. E se você trabalhar com motion graphics, Luciano, eu gosto de animação, aqui no portal eu vou aprender isso também? Com toda certeza. Você vai entender como que se faz uma vinheta, como se faz a abertura, abertura de cinema, abertura de novela, abertura de comercial. Tudo isso nós tratamos nos nossos treinamentos e você vai aprender a cobrar. Hoje os professores que estão aqui conosco é o Marcos Corpalato, que trabalha na MTV, que trabalha na Globo, que fez as aberturas agora das Olimpíadas, é o M. Paolo, que é o cara que mais domina Photoshop no Brasil, a professora Suzy, que é doutora em design da USP, e também a Mariana Ortolani, que é outra professora mestre da USP, que dá as nossas aulas de design. Olha, vale muito a pena você acessar e assinar agora esse portal, porque eu vou transformar a sua carreira. Se você precisava aprender mais de uma skill, se você precisa ter mais de uma habilidade para estar no mercado, você pode ter certeza que está no lugar certo.